Estamos ao vivo, quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília. Para você que está chegando, seja muito bem-vindo. Muito bom ter você com a gente aqui nessa noite, para mais uma meditação na Palavra do Senhor. Nós estamos dando andamento à sequência cronológica da Palavra, os principais acontecimentos. Começamos lá em Gênesis e nós já estamos no finalzinho dos Evangelhos. Hoje é nossa 23ª conversa da nossa série do Panorama Bíblico, nossa 10ª somente sobre a parte dos Evangelhos. Bênção ter vocês aqui. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Tá tudo bem? Eu botei uma musiquinha aqui de fundo, seguindo uma sugestão da tia Sandra. Não sei se vocês estão ouvindo aí, dá para ouvir a musiquinha do fundo? Só pra gente aguardar o pessoal chegar. Quando a gente for começar, eu interrompo a música para não atrapalhar, né? Até porque pode acabar me atrapalhando também, né? Tirar a concentração. Mas vocês estão ouvindo bem? Dá para me ver bem? Tá tudo em ordem? Muito bom, pessoal. Vamos então orar e a gente começa. Hoje a gente vai falar sobre os eventos da crucificação, então que o Espírito Santo nos conduza nesse momento. Senhor, nós apresentamos esse tempo a Ti, nós pedimos pela Tua presença aqui nesse lugar. Falaremos de um assunto tão solene, de um evento que foi fundamental para cada um de nós, para que nós tivéssemos a vida eterna em Ti. Por meio da Sua morte, nós tivemos vida. E nós pedimos para que o Senhor conduza esse tempo que nós estaremos aqui falando, para que seja um tempo de aprendizado, que seja um tempo de crescimento espiritual. Nós precisamos das verdades que só o Senhor pode trazer. E nós te agradecemos pela oportunidade de aprender mais a Tua Palavra. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Bom, vou interromper aqui a musiquinha. Tava boa, né? Depois, se vocês quiserem, ó, Touch of Heaven. Muito boa essa música. Mas assim vocês me ouvem melhor e a gente pode dar andamento. Então, gente, ó, na semana passada a gente estava falando dos eventos que antecedem a crucificação, né? Nós já estamos caminhando para esse momento, um momento que é o ponto central da palavra, né, gente? Nós sabemos que tudo na Bíblia gira em torno de Jesus. E a cruz fala justamente do sacrifício perfeito de Jesus para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, na semana passada a gente está vendo o que aconteceu na semana anterior à crucificação. Nós falamos que a crucificação acontece bem no período da Páscoa, então a gente vê lá Jesus participando da ceia com seus 12, e ali ele fala inclusive que o pastor seria ferido, as ovelhas seriam afugentadas. A gente vê Pedro falando: não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu de forma nenhuma te abandonarei. Jesus vira para Pedro e fala que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele negaria 3 vezes. Fala que o diabo pediu para peneirar como trigo e que ele permitiu, mas que ele orou para que quando Pedro se convertesse, ele voltasse e ajudasse os irmãos, né? Então a gente viu isso tudo. Depois a gente viu que Jesus vai para o Getsêmani com seus apóstolos. Inclusive ele chama de forma mais reservada Tiago, Pedro e João. E lá ele ainda se afasta dos 3 e ele vai orar ao Pai. E ali é um momento muito solene. Nós falamos sobre isso na semana passada. Inclusive eu sugiro que você assista depois, caso você tenha perdido. E ele volta, ele pega os 3 dormindo. Ele fala especificamente: Pedro, vigiai e orai, né? De fato, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ali, logo depois, ele desce desce do Monte das Oliveiras, né? O Getsemane ficava no Monte das Oliveiras. E aí ele encontra justamente com Judas e os soldados, provavelmente enviados ali pelos principais sacerdotes, que prendem Jesus. E foi ali que a gente parou na semana passada. E é a partir desse ponto em que a gente vai falar nessa semana. Nós temos verdades muito importantes para a gente conversar aqui nessa noite. Então, quando Jesus é preso ali no Monte das Oliveiras, ele é levado para a casa do sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote naquele momento, naquele período, era Caifás.
ou era Anás, mas a palavra fala que ele é interpelado por Caifás, pelo sumo sacerdote Caifás, né? Então a gente pensa, dois sumos sacerdotes, esquisito, né? Quando a gente vai lá para Lucas 3, inclusive, Lucas 3 no comecinho fala ali do início do chamado de João, e ele fala no versículo 2, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Esse João era João Batista. E aí, quando a gente lembra lá de Êxodo, Deus, quando ele fala com Moisés acerca do sumo sacerdócio, ele determina que o sumo sacerdote, primeiro seria Arão, e o sumo sacerdócio seria passado sempre entre os descendentes de Arão, e o sumo sacerdote ficaria no ofício até a sua morte, e depois seria sucedido pelo seu filho. Talvez você se lembre disso. Se você não se lembra, fica essa informação para você. Então, quando a gente vê aqui no período de Jesus, dois sumos sacerdotes, isso chama muito atenção. Deveria chamar, né? Isso já mostra para a gente como a religião já estava corrompida naquela altura. O sumo sacerdócio, ele já tinha virado basicamente uma moeda de troca, que era comprado a peso de ouro. E por que ele fala aqui de Anás e Caifás? Olha só, Caifás, ele foi o sumo sacerdote de 6 a 15 depois de Cristo. Só que aí o Império Romano vai, tira Caifás do sumo sacerdócio, ele continua com muito, muito poder diante dos judeus, e aí 4 filhos deles assumem o sumo sacerdócio, né, um por vez. Em determinado momento, o genro dele, Anás, acaba virando o sumo sacerdote. Quando Jesus é levado, Anás era o sumo sacerdote de fato. Só que Caifás tinha muito poder e ainda era chamado de sumo sacerdote. Então, quando Jesus é levado para a casa de Caifás, para a casa de Anás, Caifás é que encontra primeiro com Jesus. Basicamente ali ele faz uma interpelação prévia, inicial, e aí a gente vê que ele questiona Jesus acerca dos seus discípulos, acerca da sua doutrina, e Jesus inclusive fala para ele, né, que ele falou abertamente ao mundo. Ele falou abertamente, significando assim, eu não disse nada em oculto. O que você quer saber, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que eu falei. Você não precisa perguntar para mim o que eu falei. Você pode perguntar para qualquer pessoa, porque tudo que eu ensinei abertamente. Da forma como nós devemos falar também. Tudo que nós ensinamos, nós devemos ensinar abertamente. Não tem nada que a gente tem que ensinar em secreto, no reservado. E aí, a gente vê então isso acontecer. E enquanto Jesus estava ali sendo interpelado por Caifás, a gente vê que Pedro também entra lá para a casa do sumo sacerdote. Né? Isso está em Marcos, na verdade vários evangelhos citam isso, mas eu vou ler para você aqui, Marcos 14, versículo 54, fala o seguinte: E Pedro o seguiu, no caso Jesus, de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquecendo-se ao lume. Em outro evangelho, inclusive, a gente vê que Pedro foi acompanhado de outro discípulo. Esse outro discípulo que conhecia uma criada da casa do sumo sacerdote, muito provavelmente era João, o apóstolo João. E Pedro, isso chama muita atenção, essa passagem aqui. Pedro seguiu de longe. Pedro segue Jesus para a casa do sumo sacerdote, mas ele fica de longe, ele observa a distância. O que isso diz para a gente? Pedro estava com medo. Ele tenta manter uma distância de segurança, para que ele não fosse identificado também. E assim como Pedro estava ali seguindo Jesus à distância, muitas pessoas hoje em dia querem seguir Jesus à distância, para ficarem protegidos. São cristãos, se dizem cristãos, mas é aquele cristão top secret, agente secreto, né? A família muitas vezes não sabe, os amigos com certeza não sabem, os colegas do trabalho então nem se fala. Fica ali, à distância, onde não tem perigo, onde não é ameaçado, onde as pessoas não vão olhar e acusar e falar mal. Aliás, não apenas isso, né? Mas possivelmente, assim como Pedro, ele não só fica à distância, mas ele fica se aquecendo ali na fogueira. Quer ficar à distância, não quer ficar confortável.
não quer entrar em debate, não quer entrar em conflito, não quer criticar, não quer falar nada disso. Mas eu quero lembrar vocês de uma fala muito séria que está lá na epístola de Tiago. Tiago, que não era o Tiago apóstolo, porque o Tiago apóstolo ele morre, ele é o primeiro dos apóstolos ali, né, a morrer no livro de Atos. Esse Tiago que escreveu a carta de Tiago é irmão de Jesus. E ele fala lá no capítulo 4, versículo 4, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade contra Deus, e chama tais pessoas de adúlteras. Então, quando nós mantemos amizade com o mundo, nós nos tornamos adúlteros diante do Senhor, né? A Viviane colocou aqui, quem foi o discípulo que convenceu a criada a deixar Pedro entrar? Muito provavelmente foi João. Tá? O que a grande maioria das pessoas acredita que João foi o discípulo que estava ali juntamente, né? Então, gente, foi assim que Pedro entra. Pedro fica ali observando a distância no conforto da fogueira, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar para Pedro. Bom, depois que Caifás que Anás faz a interpelação inicial, eu não lembro, agora eu estou pensando aqui se eu misturei os nomes para vocês, tá? Anás era o que foi o primeiro, o sumo sacerdote. Caifás era o genro de Anás, tá? Então, depois que Anás interpela, né, ele encaminha Jesus para a casa de Caifás. Caifás, sim, que era o sumo sacerdote naquele momento, o genro de Anás. E Caifás estava aguardando, agora sim, com os principais dos sacerdotes. Ele estava aguardando ali com os membros do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 71 pessoas ali, né, membros que basicamente falavam em nome da instituição religião ali para eles, né? E a gente tinha ali os sacerdotes, os anciãos, e eles começam a interpelar Jesus. Agora sim nós temos o julgamento de Jesus feito pelos líderes religiosos que há tanto tempo estavam querendo matar Jesus, estavam perseguindo. E uma das coisas que mais chama atenção quando a gente lê atentamente os evangelhos é a quantidade de violações da lei mosaica, aquela própria lei que eles eram tão firmes em observar, que eles se atinham tanto, mas a quantidade de leis que foram violadas quando Jesus foi interpelado justamente por aqueles líderes religiosos, né? A gente pode citar algumas aqui para vocês. Primeira coisa, onde é que Jesus foi levado? Para a casa de Caifás, um lugar reservado. Já era proibido. Segundo a lei, os julgamentos tinham que acontecer não em lugar reservado, mas em lugar público. Normalmente elas eram feitas num lugar chamado Sala das Pedras Lavradas, que ficava lá no templo. E nesse caso não foi feito lá, foi feito na casa do sumo sacerdote. Não apenas isso, mas foi feito de madrugada. Lembra, né? Jesus participa da ceia com seus apóstolos, com seus discípulos, vai lá para o Monte das Oliveiras, de noite isso, e aí de lá ele segue, de lá ele desce e é quando ele é preso e imediatamente encaminhado. Então isso acontece de madrugada e não podia ter julgamento também de madrugada. Mais uma violação. Outra coisa que a gente percebe, na palavra fala claramente que muitas pessoas chegavam, muitas testemunhas apareciam, mas não conseguiam provar nada, inclusive entravam em contradição. Quando a gente vai lá para o Pentateuco, a gente vê que se houvesse falsa testemunha acusando de crime de morte, essa falsa testemunha deveria ser morta. E no caso, a gente sabe, na época de Jesus, não era lícito para os judeus executarem, né, a vida de ninguém, acabarem com a vida de ninguém. Somente Roma poderia aplicar a pena capital. Mas aquelas pessoas, aqueles homens do Sinédrio deveriam, no mínimo, ter sido muito duros, muito firmes com aquelas falsas testemunhas. A gente não vê nada disso acontecer. Chama muita atenção também que aquilo não era um julgamento, eles já tinham chegado ali com a sentença determinada. Ele vai sair daqui condenado, a gente só não sabe pelo que a gente vai condenar. Mais uma ilegalidade aí gravíssima, né? Então, tudo isso a gente vê acontecer com o nosso Messias, no momento em que ele estava ali diante do Sinédrio, diante dos fariseus legalistas, aqueles que eram tão firmes em observar a lei, mas que deixaram de observar a lei justamente quando estavam julgando o nosso Messias, né? Então, gente, depois que isso acontece, né?
Deixa eu até ler para você aqui. Enquanto isso acontece, qual que é a reação de Jesus? Jesus fica quieto o tempo todo, né? Olha o que a gente lê lá em Mateus 26, a partir do versículo 63, né? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus vira e ele fala uma coisa tão poderosa. Jesus responde: tu o disseste. Eu, porém, vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Em outras palavras, o que Jesus estava falando? Sim, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. Em breve, nós estaremos novamente frente a frente, num outro cenário muito parecido com esse, em que haverá um julgamento, mas eu é que estarei assentado julgando vocês. É isso que Jesus falou aqui. Eu estarei julgando vocês. E aí, o sumo sacerdote fica irado quando ele escuta isso. E ele rasga as vestes. E ele diz: blasfemou. Para que precisaremos ainda de testemunha? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhes davam punhadas, e outros esbofeteavam. Enquanto Jesus estava ali, passando pelo seu julgamento, outra pessoa passava por um julgamento também. Pedro. Só que ele não estava passando por um julgamento diante de autoridade. Ele estava sendo julgado por uma criada. E aí nós lemos em Marcos 14, 66, a partir do 66, estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou uma segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Em outro evangelho fala chorou amargamente. 3, 4 horas antes, Pedro estava afirmando veementemente que ainda que todos o abandonassem, ele nunca abandonaria, que se fosse necessário ele morreria por Jesus. Mas ali, aquele homem que passou os últimos 3 anos colado com Jesus, amanheceu, passou o dia, dormiu, aprendeu, conviveu com Jesus, não foi firme na sua palavra. E diante de uma simples criada que fez um questionamento, você também não está com ele? Ele não foi capaz de se manter firme a convicção dele. E aí ele simplesmente nega que era seguidor de Cristo, né? E o mais interessante é que o galo canta uma vez e Pedro não percebe. Ele está lá negando e ele não percebe aquilo que ele está fazendo. Só depois que o galo canta a segunda vez, quando ele nega as 3 vezes, é que ele vê que ele tinha caído. Jesus tinha avisado que ele trairia, quando ele falou que de forma alguma. Jesus já tinha avisado que o diabo tinha pedido para peneirar. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus falou: vigiai e orai. Todos os sinais já tinham sido dados para Pedro. Tudo. Mas Pedro confiou na sua própria força. E esse foi o motivo dele ter caído. E assim como Pedro caiu, todos nós cairemos se nós não aprendermos que o nosso poder é aperfeiçoado na nossa fraqueza, que nós somos completamente dependentes do nosso Senhor, que nós não conseguimos nada pelo nosso próprio braço. Que Pedro foi autoconfiante. Pedro falhou em orar. Naquele momento no monte, por 2 vezes Jesus volta, pega Pedro dormindo e fala:
acorda, vai orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Pedro não ora, ele dorme. Nós não podemos estar dormindo nos momentos em que nós temos de estar fortalecidos, nos preparando para batalhas que virão. Quando o Senhor nos mostra que uma batalha vem, é porque nós devemos nos posicionar e vestir a armadura de Cristo, estar preparados. Preparados. Mas Pedro não faz isso. E a consequência é que ele falha miseravelmente. Miseravelmente. Pedro se meteu ali por uma curiosidade. Ele foi ali onde ele não tinha sido chamado. E ele falha. E nós também devemos ficar muito atentos às batalhas que a gente vai travar. Para a gente não entrar em batalha que nós não fomos chamados também. Então a gente tem que estar muito atento ao comando do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Bom, algumas semanas atrás, inclusive, eu cheguei a falar para vocês daquela vez que Jesus pergunta, né? Quem dizem que eu sou? Uns falam que é Elias, outros João Batista, outro profeta. E Jesus pergunta, e vocês, quem falam que eu sou? E Pedro vira e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para ele e fala, e tu és Pedro, e te digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E na ocasião nós falamos que algumas pessoas leem essa passagem e entendem que Jesus está falando que tu és Pedro e sobre você, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Como se, inclusive, isso desse a base para entender que Pedro foi o primeiro Papa. Gente, nós falamos naquela ocasião que, na verdade, o que Jesus estava falando é, tu és Pedro e sobre essa pedra que sou eu, essa rocha que sou eu, quando a gente vai lá para o original, tu és Pedro, é pedregulho, é pedaço de pedra. E a palavra que ele usa depois é rocha, mas sobre essa rocha, sobre mim, Jesus, eu edificarei a igreja. Então a igreja estará assentada sobre Jesus Cristo. Porque se a igreja estiver assentada sobre Pedro, gente, logo depois que Pedro tem essa revelação dada pelo Espírito Santo, Pedro tinha virado para Jesus, quando Jesus virou e falou que ele seria crucificado, ele falou, de modo nenhum, jamais farás isso. E ele foi reprimido por Jesus. Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás, porque não entende das coisas que vêm de Deus, e sim do homem. Tu és pedra de tropeço. Falou isso porque Pedro se deixou influenciar por Satanás. Depois, diante da prova aqui, diante do momento mais difícil de Jesus, Pedro nega Jesus 3 vezes. Para piorar, Pedro abandona. Quando a gente avança um pouquinho no tempo, a gente não vai falar disso hoje, vai ser na semana que vem, mas quando Jesus é crucificado, o que Pedro fala que ele volta a fazer? Alguém lembra? Eu vou pescar. Pedro basicamente abandonou. Não tem mais jeito para mim, eu vou pescar peixe mesmo, não foi pescar gente, não foi pescar peixe. Tanto que quando Jesus ressuscita, ele tem que virar e falar assim, fala para os meus discípulos e para Pedro, que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. Então, gente, se a igreja do Senhor estiver assentada sobre a pedra que é Pedro, quão instável é o solo em que a igreja estará assentada, né? Quão instável é essa rocha? A pedra sobre a qual a igreja está fundamentada é Cristo. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. O Xande lembrou, Paulo também mais tarde puxa a orelha de Pedro. É verdade. Lá em Atos, Paulo puxa a orelha de Pedro. E a gente vê que Pedro ali já estava ajudando a criar as bases para a igreja primitiva, mas ele tem que ser chamado a atenção. Então, se a ideia é que um papa nunca erra porque ele é um representante de Deus, olha o primeiro papa aí errando. Muita atenção. Para a gente não extrair coisas que a palavra do Senhor não fala. Para a gente interpretar a palavra da maneira como ela realmente passa para a gente. Né? Cristo é o cabeça da igreja sempre. Isso aí, Viviane. Cuidado aí, os pescadores. É desse jeito. Bom, gente, voltando aqui então para o julgamento, o Sinédrio condena Jesus e escarnece de Jesus. Mas o Sinédrio não podia condenar Jesus à morte, porque só Roma tinha esse poder naquele tempo. Então o que eles fazem? Eles pegam
Jesus e levam para Pôncio Pilatos. Enquanto isso está acontecendo, Judas percebe que ele entregou um homem inocente, não percebe que era o próprio Cristo, né? Mas ele percebe que era inocente. E ele vai até lá e fala, pequei, entregando sangue inocente. Aí os fariseus falam, isso é com você, não é comigo não. Aí ele taca as 30 moedas de prata no templo e vai se enforcar. E aquelas moedas de prata são usadas para comprar um campo que viraria um cemitério de estrangeiro, né? Cumprindo mais uma promessa do Antigo Testamento. Porque na morte de Jesus, diversas promessas do Antigo Testamento são cumpridas. E aí, lá diante de Pôncio Pilatos, que era o governador romano, né, indicado por Roma na Judéia, Jesus, então, agora vai passar por um novo julgamento. Mas como eles sabiam que Pilatos não iria condenar Jesus à morte por blasfêmia, eles viram e eles falam que Jesus estava pervertendo a nação, inclusive proibindo de pagar tributo a César, que é uma mentira, a gente vê que em lugar nenhum isso acontece. Inclusive, quando levam para Jesus um denário, né, uma moeda lá e fala, não sei se é denário, mas levam uma moeda e fala, é lícito pagar, desculpa, não levam a moeda, né, viram para Jesus e falam, é lícito pagar tributo a César? Ele vira e fala, me dá uma moeda aí. O que está de um lado, o que está do outro? Ah, está o rosto do imperador. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então Jesus em nenhum momento fala que era proibido dar tributo, mas eles falam isso para que Jesus fosse condenado. E ainda fala, né? Ele fala que ele é o Cristo, que ele é o rei. Em outras palavras, ele quer tirar o seu poder, ele quer tirar César do poder. Em nenhum momento Jesus fala isso. Porque Jesus não veio para reinar da maneira como as pessoas achavam que o Messias viria, né? Com poder bélico. Ele veio para trazer a verdadeira revelação do que é de fato, o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho do nosso Deus. Mas ali Pilatos começa a questionar Jesus, e por questão de tempo a gente vai avançar aqui, um pouco mais rapidamente, mas ele não encontra nada. Ele não encontra motivo de culpa em Jesus. E aí, Pilatos, sabendo que Herodes estava em Jerusalém, Pilatos era o governador da Judéia, Herodes era o governador da Galileia. E quando ele sabe que ele era judeu, que ele era da Judéia, da Galileia, né, que ele era galileu, apesar que a gente sabe que ele nasceu em Belém, lá na região da Judéia, mas como o ministério dele, como aquilo que ele tinha, que Jesus passou boa parte do ministério dele em Cafarnaum, que fica lá em cima, na Galileia, e ele sabe que era a região de Herodes, ele vira e ele manda para Herodes. E Herodes fica muito satisfeito por receber Jesus. Mas ele fica satisfeito porque ele acha que Jesus vai fazer milagre, porque ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Mas Jesus não fala nada. E vem os principais, os sacerdotes, os fariseus, para acusarem Jesus também diante de Herodes, e Jesus fica calado, cumprindo Isaías 53, que fala, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Herodes e seus soldados escarnecem Jesus, colocam uma roupa resplandecente e manda de volta para Pilatos. E Pilatos volta então para a última fase do julgamento. E ele recebe Jesus, e a essa altura ele já sabe que Jesus é inocente, e ele sabe que Jesus foi entregue por inveja dos principais, por inveja dos religiosos. E ele decide então se aproveitar de um costume daquela época, que era de, no período da Páscoa, soltar um condenado, e ele pensa, vou soltar Jesus dessa forma. E ele vira para aquelas pessoas e ele fala, olha, vocês querem que eu solte o rei de vocês, Jesus, ou querem que eu solte esse assassino chamado Barrabás? Esse assassino. E o povo escolhe Barrabás. E pede que Jesus fosse crucificado. E a maior ironia de todas, qual era o primeiro nome de Barrabás? Vocês lembram? Qual que era? Barrabás era o sobrenome. Quem lembra qual que era o primeiro nome dele? Está em um dos evangelhos. Jesus.
primeiro nome de Barrabás era Jesus. E esse nome Barrabás é uma junção de Bar com Abba. Bar, filho, Abba, pai. Barrabás, então, era filho do pai. Então, o que Pilatos pergunta é: vocês querem que eu solte Jesus, filho do pai, ou Jesus de Nazaré? E o Jesus que foi rejeitado era o único verdadeiro filho do pai. Não do pai terreno, mas do pai celestial. Essa é a ironia. Eles preferem o Jesus falso e mandam crucificar Jesus de Nazaré. E ainda hoje, tem muitas pessoas que estão rejeitando o Jesus verdadeiro, que estão trocando o Jesus verdadeiro por um Jesus falso, um Jesus que se acomoda aos seus pecados, que se acomoda às suas limitações, que se acomoda à sua própria imagem, um Jesus que se pareça mais com a pessoa, que tolera o pecado, que é incapaz de condenar alguém, que é incapaz de mandar alguém para o inferno, que não pune o pecador. Quantas pessoas hoje estão deixando o verdadeiro Jesus de lado em busca de um Jesus falso, um Jesus criado conforme a sua própria imagem, um Jesus que eles possam moldar. Assim como aconteceu lá atrás. Lembra do deserto? Quando Moisés estava no monte por 40 dias recebendo a lei. E lá embaixo, o povo vira e pede para Arão, para que Arão fizesse o seu próprio Yahvé, o seu próprio Deus, a sua própria imagem. E aquela imagem que foi criada do bezerro de ouro, que eles chamavam pelo mesmo nome que era chamado Deus, no original, faz com que eles sintam a liberdade de adorar aquela imagem da maneira como eles achavam que ele aceitaria. E eles participam então de uma orgia, uma grande festa com promiscuidade. Porque eles criaram um Deus falso, a sua própria imagem. E hoje tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa. E Pilatos insiste e pergunta: mas por quê? Ele é inocente, ele não fez nada. E as pessoas crucificam. E Pilatos pega então uma bacia de água e tenta lavar, e lava sua mão querendo dizer assim: olha, eu não tenho culpa. Podendo ter livrado Jesus, sabendo que ele era inocente, podia não saber que era o Messias, mas sabia que ele era inocente. É claro que ele tem culpa. Mas ele vai e lava suas mãos, e aqueles líderes religiosos falavam que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. E de fato caiu, porque poucos anos depois, em 70, Jerusalém foi detonada. E o sangue jorrou. Né? E os judeus foram perseguidos. E para agradar a multidão, então, Pilatos condena Jesus, inocente, e solta Barrabás. A crucificação era a punição mais vergonhosa, mais dolorida. Era a execução mais dolorida que existia naquele tempo. Era tão dolorida, tão desconfortável, que muitas vezes aquelas pessoas que estavam crucificadas não conseguiam controlar a urina e as fezes. De tanta dor, de tanto desconforto. As mãos elas ficavam presas, a pessoa não conseguia tirar os insetos que vinham atraído pelo sangue. A posição era todo o peso do corpo jogado, então a pessoa não conseguia respirar direito, inclusive. Muitos morriam por asfixia. Por isso que era reservado apenas para as pessoas mais vis, mais cruéis, para os piores crimes que eram cometidos. Era reservado para as pessoas que tinham menor valor, para os escravos, para aquelas pessoas que eram prisioneiras de guerra. E foi essa a morte que o nosso Senhor sofreu. E antes da pessoa ser crucificada, ela passava por um açoitamento, né, em que ela era flagelada, né,
Esse nome flagelo, na verdade, vem justamente do equipamento que era usado, que era um flagelo, era o nome que era dado. A pessoa era amarrada num poste, costas nuas, e se usava um flagelo, que era um chicote com várias tiras de couro, e ali tinha amarrado pedaços de metal, pedaços de osso, e quando aquela tira batia na pessoa e puxava, arrancava um pedaço da carne, e você tinha o osso da pessoa exposto, as entranhas da pessoa exposta, e era algo tão cruel, tão dolorido, tão violento, que muitos morriam naquele momento, nem chegavam à crucificação. Era feita não só para que a pessoa sofresse, mas para reduzir o tempo da crucificação também. E Jesus passa por tudo isso e coloca uma coroa de espinho na sua cabeça, e ele é humilhado, ele é escarnecido, ele é zombado, ele é cuspido, ele passa por tudo isso. Tudo isso. Aquilo que nós deveríamos ter passado. Aquilo que nós deveríamos ter sofrido. Ele sofreu em nosso lugar. Esse foi o preço que o Criador dos céus e da terra pagou por cada um de nós. Esse foi o preço. E depois de tudo isso, ele pega a cruz, a sua cruz, e ele começa a carregar em direção ao Gólgota, ou Calvário. As duas palavras significam a mesma coisa em línguas diferentes, né? Que era o lugar da caveira. A parte que era levada era aquela parte, a madeira horizontal, que ao chegar lá, ela era pregada na peça vertical, que já era fixa, era uma peça fixa. E Jesus, ele estava tão debilitado dos açoites, que ele não tem forças para carregar. E aí eles pegam uma pessoa que estava ali de passagem, Simão, o Cirineu, uma região da África. Esse homem provavelmente estava ali, ele era um estrangeiro, estava ali provavelmente por conta da Páscoa, um de vários que estava ali, e eles botam esse Simão para carregar a cruz de Jesus. O primeiro homem, inclusive, né, o Sproul, ele até lembra isso, que dá cumprimento àquela palavra de Jesus: quem quer ser meu seguidor, tome a sua cruz e me siga. E ele foi o primeiro que pega a cruz e segue, né? Aqui de uma forma até literal, no caso. E Jesus caminha e passa por tudo isso. E ainda assim, enquanto as pessoas choravam, ele vira para as mulheres e fala: não chore por mim, chore pelos seus filhos. E ele passa por tudo aquilo. E ele chega até o lugar onde ele seria crucificado. E era aproximadamente 9 horas da manhã. A palavra fala que era a terceira hora. A hora começava a ser contada por volta das 6 da manhã, quando o sol raiava. Então, por volta das 9 horas, Jesus é crucificado. E oferecem para ele vinagre com fel. Essa era uma bebida que tinha efeitos alucinógenos, entorpecentes. Era uma das poucas coisas que os romanos permitiam que fizesse que fosse um pouco mais humano com alguém condenado. Para que a pessoa não sentisse tanta dor. Mas Jesus recusa. Ele não aceita. Ele não aceita porque ele decide suportar todo o peso daquela cruz. Todo o peso daquela condenação. E as vestes de Jesus são repartidas, lançam sortes sobre elas pelos soldados, tudo conforme profetizado, conforme dito. Por Davi nos Salmos, por Isaías, por tantos outros. E naquele tempo, quando a pessoa era crucificada, se colocava uma inscrição, os dizeres com o motivo da condenação, até para que as pessoas que passassem vissem e se sentissem desestimuladas a fazer o mesmo. E ali eles colocam a condenação, o motivo pelo qual Jesus estava sendo morto. Este é Jesus, Rei dos Judeus. Era por esse motivo que ele estava morrendo. E eles colocam isso no hebraico, no grego e em latim. O hebraico, que era a língua oficial de Israel, juntamente com o aramaico àquela altura, nós já vimos isso. O latim, que era a língua do Império Romano, o grego, que era a língua do mundo.
E todos que passavam viam, testemunhavam que aquele ali era Jesus, o Rei dos Judeus, o nosso Rei. Era ele que estava sofrendo aquilo ali. E à sua direita e à sua esquerda estavam 2 salteadores, crucificados também com Jesus, condenados à morte, zombando de Jesus, juntamente com os que passavam. E um deles, em determinado momento, percebe: peraí, é ele que eu estou zombando? É o próprio Jesus que eu estou zombando, o próprio Messias? E ele volta atrás e ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vira para ele e fala que hoje mesmo ele estaria no reino. Porque a salvação, ela está ao nosso alcance até o último minuto das nossas vidas, independente do que a gente tenha feito. Basta reconhecer Jesus, a obra de Jesus, essa obra que nós estamos falando agora na nossa vida. Reconhecer que ele morreu por nós e que a nossa vida está nele. E as pessoas que passavam blasfemavam e zombavam dele e falavam: desça da cruz. Se tu és o Messias, desça da cruz. Salva a si mesmo. Tu que consegue destruir o templo e reedificar em 3 dias. Ele iria reedificar o templo em 3 dias. Mas não o templo feito por mãos humanas. E ele não desceu da cruz. Porque ele estava ali com um propósito: de trazer a salvação. Para você e para mim. E outros olhavam: confiou em Deus? Que Deus o livre agora. Você não falou que você era filho dele? E Jesus suportou tudo isso por cada um de nós. Tudo isso. E a palavra fala que às 6 horas houve trevas. 6 horas, meio-dia. De 6 às 9, da 6ª hora até a 9ª hora, de meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas. E é muito lindo o que o Sproul fala. O Sproul, ele fala que, embora ali naquela cruz tivesse o Filho amado de Deus, o unigênito de Deus, naquele momento, Jesus estava manchado, carregando todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados estavam ali naquela cruz, direcionados para Jesus. E Deus Pai, absolutamente santo, não poderia tolerar o pecado e ter parte daquilo, ter parte com o seu próprio Filho, de modo que até o sol para de brilhar. Deus retira a própria luz, a natureza fica negra, porque naquele momento Jesus estava carregando os nossos pecados. E naquele momento ele estava bebendo do cálice. Ele estava bebendo do cálice, aquele mesmo cálice que lá no Getsêmani ele vira para Deus e fala: se possível, afasta de mim esse cálice. Não era a cruz, a dor da cruz que ele estava querendo que fosse afastada, não era a coroa de espinho, não era a zombaria. Era esse cálice de se ver afastado de Deus Pai. E por aquelas 3 horas houve trevas na terra. E aí, depois de beber o cálice do Senhor, Jesus finalmente exclama: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Que é a mesma frase que a gente vê lá no Salmo 22. O Salmo 22 que nos remete justamente ao momento da crucificação. E depois desse tempo, depois de uma eternidade inteira, tendo comunhão com Deus, o Pai e o Filho, desfrutando de uma intimidade, de um relacionamento, esse relacionamento é momentaneamente quebrado, momentaneamente afastado, e Jesus permanece ali, sozinho, pagando preço, pelos nossos pecados na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Foi isso que aconteceu na cruz. Até que finalmente, Jesus vira e fala: está consumado. E ele rende o seu espírito
e ele morre. O Criador dos céus, da terra, do universo, de tudo que existe. Aqui toda a natureza se sujeita. As galáxias se sujeitam a Cristo. As estrelas, os montes, os planetas, o mar, o sol, a lua. Apenas quem insiste em não se sujeitar a esse Deus é o homem. É o homem que acha que pode virar para esse Deus e falar: não, eu não vou obedecer. O universo se dobra diante do Senhor, mas o homem acha que pode resistir. Mas a palavra fala que haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Todos nós estaremos diante dele no tribunal. Todos nós passaremos pelo julgamento. Então, se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo, porque foi por você, foi por mim e por você que ele passou por todo esse sofrimento. Por tudo isso. E olha que coisa tremenda. Quando a gente vai lá para o Egito, a nona praga, antes da morte do primogênito, Jesus morreu, o primogênito morreu. E lá no Egito, a nona praga foi o quê? Trevas. Antes da morte de Jesus, o que acontece? Trevas. E lá em Apocalipse, o que vai acontecer também? Trevas. O juízo. E Jesus morre por volta das 15 horas, que era a hora aproximada, em que os cordeiros eram sacrificados no templo. Os cordeiros, os animaizinhos mesmo, para a celebração da Páscoa. Que a Páscoa começaria no sábado, no Shabat. O Shabat, sexta-feira, 18 horas. Então, às 15 horas, os cordeiros começavam a ser preparados. E aquele era o momento em que o Cordeiro de Deus entrega a sua vida por cada um de nós. E a palavra fala que um terremoto acontece e um centurião romano vê aquilo ali e fala: ele era filho de Deus. Só um centurião romano, só um gentil, reconhece que ali estava morrendo o Criador dos céus e da terra. E o único apóstolo que nós vemos citado naquele momento é João. Provavelmente os outros tinham fugido. Lembra do que Jesus falou? Ferirei o pastor e as ovelhas se espalharão, fugirão. Mas ali estavam as mulheres que participaram do ministério de Jesus. Maria Madalena, Maria, mãe dos filhos de Zebedeu. Ali estava, em outros fala Salomé, que para alguns é a mesma Maria, mãe dos filhos de Zebedeu. Acham que é a mesma pessoa. Maria, mãe de Tiago e José. E a palavra fala que José de Arimateia, um dos membros do Sinédrio, ele vai até Pilatos corajosamente e ele pede o corpo de Jesus, mostrando que nem todos do Sinédrio concordaram. Provavelmente Nicodemos também não concordou. Nós não sabemos nem se todos do Sinédrio participaram, né? Porque eram 71 e não precisava de todos ali para condenar. E ele pede o corpo de Jesus. E depois que Pilatos sabe que Jesus está morto, ele concede o corpo de Jesus para José. José enrola no lençol fino e Jesus é finalmente colocado num sepulcro que tinha sido aberto numa rocha. Agora sim, o nosso Messias começa a receber um tratamento digno, porque ele recebe um tratamento que era dado para pessoas da realeza. Salmo 16:10: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Essa própria ação de Jesus, do corpo de Jesus ter sido entregue para José, já chama atenção também, porque naquela época as pessoas que eram submetidas à crucificação ficavam muito tempo, muitas vezes, né, o corpo ficava na cruz por muito tempo, para que as pessoas passassem e vissem aquilo ali, e servisse como disciplina para os outros, né, como exemplo.
Ali era na época da Páscoa, então os próprios judeus não queriam que ficasse ali o corpo, mas quando os corpos eram retirados, eles eram levados para um lugar comum em que era geralmente queimado. Mas Jesus não passa por isso, porque cumprindo a palavra, mais uma vez, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Foi esse o preço que ele pagou por nós. Foi esse o preço. E para a gente fechar essa nossa palavra de hoje, a gente vai deixar os eventos posteriores à crucificação para a nossa próxima conversa, quinta-feira que vem. Que agora sim eu creio que vai ser a nossa última conversa sobre os evangelhos. Mas eu quero encerrar lendo para você do versículo 1 até o versículo 19 do Salmo 22, que é um salmo de Davi que remete justamente à crucificação. E ele começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação, as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Os nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó, temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o teu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem um louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês vivam para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Amém. Glória a Deus. Foi isso que o nosso Jesus, o nosso amado, o nosso Messias, fez por nós. Foi isso. Feche os seus olhos. Pai, nós não temos palavras para agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Nós não conseguimos compreender o tamanho do sacrifício que foi feito no Calvário. Nós não conseguimos compreender a dor, o sofrimento, a humilhação, a vergonha que o próprio Criador dos céus e da terra passou
se diminuindo, vindo a essa terra como um homem, sendo rejeitado pela criação, sendo condenado, sendo açoitado, sendo envergonhado e passando por tudo isso para nos trazer vida. Senhor, que o nosso coração compreenda o sacrifício, que nós sejamos gratos a Ti, que nós possamos entender o valor da obra da cruz, para que nós possamos buscar o verdadeiro Evangelho, para que nós possamos seguir a Ti, Jesus, o verdadeiro Filho do Abba, e não seguir um falso Jesus criado conforme a nossa imagem, conforme os nossos pecados, que nós não nos conformemos com o mundo, meu Deus, mas que nós possamos buscar a santidade, que nós possamos buscar a Tua justiça, o Teu reino, meu Deus. Porque o Senhor pagou um preço muito alto, um preço que nós jamais seremos capazes de retribuir, meu Pai. E nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Deus. E nós Te exaltamos, Pai. Muito obrigado, Jesus. Receba a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Foi isso que o Senhor fez por nós. Que nós possamos buscar sempre nele. Que nós possamos buscar ser como ele. Que nós possamos buscar fazer aquilo que ele nos ordenou a fazer. Eu peço desculpas pela hora. A gente passou um pouquinho do horário que normalmente a gente acaba. Mas a gente não podia interromper no meio. Na semana que vem a gente vai falar da ressurreição do nosso Deus. A gente vai falar daqueles últimos dias dele, antes dele subir aos céus. A gente vai falar do que ele fez com a morte, porque o inferno achou que tinha vencido, mas ele que venceu a morte. E é isso que nós vamos ver na semana que vem. Eu espero que vocês estejam animados, espero que vocês estejam felizes. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente acaba os evangelhos. E depois a gente vai seguir para Atos e vai ser uma bênção também, eu creio. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue falando conosco semana após semana. Um beijo no coração e um resto de semana abençoado para todo mundo. Muito bom estar aqui com vocês, gente. Até mais.